Salve Maria, hoje dia 17 de março de 2021, da quarta semana da Quaresma, e o Evangelho de hoje encontra-se em João, no capítulo 5, no versículos do 17 ao 30. No Evangelho segundo João, naquele tempo Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuraram matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, ouvimos no Evangelho, aqui Jesus trata de dar uma primeira resposta aos judeus, que nos fala do Evangelho do dia de ontem. Lembram quando Jesus vai curar aquele homem que estava na piscina de Betesda? E ele cura em dia de sábado. E realmente, Jesus diz aquele pobre homem para que ele pegasse o leito e saísse, levasse para casa. Então, além da cura em dia de sábado, ele estava carregando o leito. E os judeus, com certeza, estavam em pé de guerra com Jesus, porque Jesus estava desobedecendo a lei judaica. Mas nós entendemos e percebemos, Jesus está acima da luz, da lei. Jesus é o Filho de Deus e quer, com certeza, viver esta experiência e traduzi-la em gestos concretos. A gente pode se perguntar, Jesus deveria ter deixado aquele homem na sua enfermidade ou deveria ter cuidado dele, como o fez, curando-o, livrando-o do mal, que assolava a sua vida. Jesus veio para dar vida e vida em plenitude. E então também nós somos convidados. Só que diferentemente dos judeus, nós guardamos o domingo, que é o Dies Domini, o dia do Senhor. Só que muita gente nem isso faz. Ou seja, ter um tempo de dedicação ao dia do Senhor, no domingo fazer uma oração, no domingo ir à missa, ou pelo menos, se é do grupo de risco, participar da missa pelas redes sociais ou até mesmo pela TV. Então este é um chamado de Deus, a chamar a atenção de cada um de nós para que vivenciemos esta aproximação. O Evangelho de São João também nos traz a realidade. Jesus vai nos falar desta relação, Pai e Filho. Jesus, que é o Filho de Deus e que veio fazer a vontade do Pai, gerando mais revolta dos judeus. Porque eles não acreditavam no Cristo e pior ainda, quando Jesus chama a Deus de Pai.
Mas claro, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, e toda esta realidade, não é, que gira em torno do próprio Cristo, do Filho de Deus. E Jesus nos fala também de outra realidade. O Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que ele faz, não é? Jesus segue a vontade do Pai, Jesus faz com que na sua vida, a sua vida seja um reflexo da vontade do Pai. E então, né, Jesus vai seguindo a sua vida, trazendo, não é, à tona esta realidade. Não é? E a missão do Cristo na terra foi essa, de fazer a vontade do Pai. Depois Jesus nos diz mais ainda: em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, possui a vida eterna. Então, crer no Cristo, crer que Jesus é o Filho de Deus, já tem em si a vida eterna. Não é? O fato de crer no Cristo. Quando nós realizamos o batizado, a gente sabe que o batismo é realizado na fé dos pais, dos padrinhos, mas acima de tudo na fé do Padre. Se não existe fé, não existe batismo, não existe Eucaristia, não existe salvação. Então, é um prerrogativo para a vivência do cristianismo, a fé. Crer no Cristo, crer, não é, que a palavra de Deus é inspirada, crer que Jesus veio ao mundo, crer que Jesus nos alimenta por meio da Eucaristia. Ainda, não é, São João nos fala que Jesus diz: está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Claro, mortos no pecado. Então esta realidade, não é, quando Jesus ontem curava, não é, aquele homem paralítico, ele disse: vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. O pecado desfigura o homem. A imagem e semelhança que nós somos é desfigurada, é quebrada. E então é necessário que a gente viva esta intimidade com Deus para que continuemos imagem, porque senão, ao perder a imagem, vamos nos desfigurando. E o homem que está imerso no pecado vira uma espécie de monstro, de irreconhecível diante e aos olhos de Deus. Mas claro, ao retomar e reconhecer o seu erro, o seu pecado, buscar a conversão, volta novamente a esta intimidade com o Senhor. Então Jesus nos adverte a cada dia, e lembrando, estamos ainda na Quaresma, 4ª semana. Quem ainda não fez uma experiência profunda de Deus, está na hora, como o próprio Cristo diz, e a hora é esta. Você que anda morto, não é? Morto, ou seja, distante de Deus, morto no pecado, imerso naquilo que não presta, nos atos reprováveis diante e aos olhos de Deus, está na hora de recomeçar no Senhor. Então peça, estamos no 2º dia do Tríduo de São José, peça a intercessão deste homem santo, justo, né? A palavra de Deus chama José de homem justo, que ele possa interceder por você, para que você seja um homem, realmente um varão, não é? Capaz de vivenciar a palavra de Deus e, como São José, ser obediente a esta palavra e a cada dia dar provas do amor de Deus por você e pela humanidade. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Também nos alegremos pela cidade de Aracaju por mais um ano de existência. Um grande abraço, que Deus nos abençoe sempre.